estamos presentes para mais uma reunião temática da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, a MINAP. Tema: Municípios contra a Crise. Passaremos para a formação da mesa. Convidamos para que suba e ocupe seus lugares o presidente da MINAP, Hélio Aparecido Mendes Furini, prefeito de Junqueirópolis, prefeito anfitrião Ivo dos Santos, prefeito de Adamantina, secretário da MINAP, Hélio José dos Santos, vereador de Adamantina, Maciel Corpas, prefeito de Pacaembu, tesoureiro da MINAP, representantes das diretorias das sub-regiões, de Dracena, Rodrigo Teodoro, prefeito de Santa Mercedes, de Adamantina, já está aqui na mesa o Ivo Santos, representando a região de Tupã, Samir Alberto Perlumian, prefeito de Parapuã, representantes do Poder Executivo. O Rodrigo não veio? Não chegou ainda, né? Então vamos convidar o Pedretti, né, prefeito de Dracena, para que represente a região de Dracena. Convidar para fazer parte da mesa representante do Poder Executivo desta feita, Oswaldo José Benetti, prefeito de Tupi Paulista. Representante do Poder Legislativo e Executivo. Convidamos a vice-prefeita Mariazinha Ferracini, de Flórida Paulista, representando os vice-prefeitos da nossa região. E a presidente da Câmara de Adamantina, Maria de Lourdes Santos Adinha. Deputado estadual Mauro Bragato. Deputado federal Samuel Moreira. E o nosso palestrante desta manhã, Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário estadual de Casa Militar. Nós vamos dispensar as formalidades, por se tratar de uma reunião de trabalho, e vamos passar a palavra para o presidente da MINAP, Hélio Aparecido Mendes Furini, que vai coordenar os trabalhos a partir daqui. Bem, bom dia a todos. É uma satisfação, é uma honra estarmos aqui vivenciando mais este momento de luta em prol dos nossos municípios. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer para vocês que a nossa reunião tem por objetivo principal a questão da crise. Nós vamos estar falando sobre isso durante o transcurso desse momento e nós pedimos que tenham um pouco de paciência, né? Nós estamos começando um pouco mais tarde, mas nós vamos ter uma palestra com o coronel e ele vai estar falando assuntos importantes. Nós queremos agradecer o deputado Mauro Bragato por ter possibilitado essa importante palestra com o coronel da Polícia Militar, José Roberto Rodrigues de Almeida, que é secretário estadual da Casa Militar. Nós damos a palavra para o prefeito de Adamantina, anfitrião, para dizer algumas coisas. Bom dia a todos. Eu quero saudar o Hélio, companheiro aqui da MINAP, o presidente da MINAP, prefeito de Junqueirópolis, deputado Mauro Bragato, Samuel, Adinha, presidente da Câmara, dona Mariazinha, vice-prefeito de Flórida, o coronel, secretário, né, Zé Roberto, o Hélio, vereador e secretário, Maciel, o Samir,
Pedretti e Oswaldinho. E também quero saudar em nome de todos o prefeito de Renópolis, o Trevisan, que está aí representando todos vocês, e dizer que essa é uma reunião importante num momento como esse, onde a gente está tendo um momento histórico de crise que nós estamos atravessando e que, sem dúvida alguma, vai mudar a história desse país. E é de suma importância isso que vai ser dito aqui hoje, discutido aqui hoje. Então, por isso, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, mais uma vez, e muito obrigado. Agradecemos a palavra do Ivo. Numa reunião da diretoria, nós combinamos que um prefeito vai representar os demais prefeitos para estar falando sobre a crise que nós estamos enfrentando no nosso país. E foi escolhido o prefeito de Tupi Paulista, Oswaldinho. Por favor, Oswaldinho. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os prefeitos presentes na figura do nosso presidente da MINAP, o nosso amigo Hélio Furini. Cumprimentar o coronel que está presente nessa importante reunião para nós. É uma satisfação recebê-lo aqui, coronel, com toda a sua equipe. Cumprimentar esse guerreiro, esse homem que luta pela Paulista, luta pela região de Prudente, incansável Mauro Bragato. O Samuel Moreira, deputado federal, que tem muito bem representado o Estado de São Paulo na Câmara Federal. Bom, prefeitos, eu acho que esse momento ele é muito importante para nós discutirmos, em primeiro lugar, uma questão fundamental. Se nós vamos discutir essa crise de uma forma isolada, cada um tentando tampar o sol com a peneira, ou se nós vamos nos unir para realmente tomar as medidas necessárias para que amanhã nós não saiamos da prefeitura com inúmeros processos, inúmeros problemas, que nós, nesse momento, tomemos uma postura de responsabilidade com os municípios, do qual nós estamos à frente, ou se nós vamos tomar medidas políticas. O momento, na minha opinião, requer seriedade, determinação, arrojo e muita coragem. Eu, desde o ano passado, junto com o nosso ex-presidente da MINAP, Ivo, demos início ao movimento, que era o SOS Municípios, já entendendo que o momento era muito ruim. E para quem achou que o ano passado estava ruim, esse ano está muito pior. E nós sabemos que essa crise que nós estamos enfrentando, ela não vai ter um curto prazo. O Brasil foi quebrado. As questões políticas falaram mais alto do que a responsabilidade de olhar pelo povo brasileiro. Eu não estou falando de partido A, B ou C, porque nesse momento o que a gente percebe é que realmente houve uma irresponsabilidade geral. Mas o que nós temos que ver nesse momento, como prefeitos, é o que nós vamos fazer pelos nossos municípios. Eu ainda enxergo alguns prefeitos tentando segurar uma situação que não tem mais por onde segurar. O município de Tupi Paulista está quebrado. Quebrado. Eu, por uma postura pessoal, eu sempre digo que o último salário a ser pago é do prefeito. Isso não é lei, né? É uma postura pessoal. Então eu falo que o meu salário é o último. Nós estamos hoje aqui no dia 15, e eu ainda não recebi meu salário. Que é base fundamental de qualquer administração, pagar o seu trabalhador. E como eu, secretários e diretores de Tupi Paulista ainda não receberam. Agora, se eu não estou pagando salário, como é que está a situação dos nossos fornecedores e prestadores de serviço? Eu acompanhei ontem de manhã no Jornal da Globo uma notícia que eu acho que alguns prefeitos e a comunidade pôde acompanhar, que só nesse mês de julho foi retirado mais de 2 bilhões de reais dos municípios brasileiros, através do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS vem pela movimentação do comércio, das indústrias. Ninguém está comprando nada. O Brasil parou.
Segundo o nosso próprio governador do estado, o estado de São Paulo, o estado mais rico e forte da União, está numa situação extremamente delicada. Eu assinei um convênio no mês de junho, que o governador falou que as perdas do ICMS foram de 720 milhões de reais em apenas um mês. Se está difícil para o governo do estado de São Paulo, como nós podemos dizer dos municípios brasileiros? E aí, Mauro, eu enalteci a sua questão, da sua luta junto a essa região do estado de São Paulo, porque você é municipalista por natureza. Deputado Samuel, nós precisamos mudar a forma de dividir os recursos. Não é possível que o bolo fique na União, a maior parte do bolo, sendo que todos nós, prefeitos e vereadores, é que sabemos quais são as necessidades dentro da nossa cidade. Às vezes o governo nos manda para a carregadeira, nós estamos precisando de medicamento. O nosso povo está sofrendo. E nós, prefeitos, eu nunca vou me esquecer de uma frase em que o prefeito de Tupã, já experiente, um exemplo para nós, grande empresário, disse numa reunião aqui da Minap: o duro não é quando a comunidade ou a tua população te acha incompetente. O duro é quando você começa a se achar incompetente. E hoje, nós prefeitos, estamos começando a nos achar incompetentes porque nós não achamos saída para essa crise que nos foi imposta, de uma forma irresponsável pelos nossos governantes. Entendo que o estado de São Paulo tem um governo sério, mas que também está jogando a conta para os municípios do estado. Cada vez mais a União e o estado repassam as responsabilidades para os municípios. Todos os prefeitos que estão aqui, quem já foi prefeito sabe disso. A educação era a prima rica da prefeitura. Era ela que tinha recurso para tudo, que podia fazer tudo. Nós estamos tendo que pôr recurso hoje do município na educação. Nós não estamos conseguindo nem fazer o que fazia antes na educação. A saúde eu não preciso nem dizer. Eu não tenho dúvida que nessa região que compõe a Minap, Paulista é um dos municípios que mais investem em saúde, se não for o que mais investe. Nós temos especialidades lá que eu imagino que neuropediatra, qual o município que tem? Exigência do Ministério Público. Eu gasto 41% do meu orçamento em saúde. É insuportável. Eu assisti uma palestra semana passada em São Paulo, que um dos grandes gestores de saúde disse o seguinte: o problema da saúde é o que você pôs, você não pode tirar. E agora? Como equilibrar essa conta? O governo repassando tudo para os municípios, as responsabilidades, as contas que não eram nossas. Vou dar um exemplo aqui do governo do estado, que agora passou o Ciretã para a Secretaria de Planejamento, e quem tem que pagar o aluguel do prédio somos nós. Somos nós. Agora, o que nós temos a ver com uma mudança de uma secretaria para outra, e o aluguel e os funcionários que vão trabalhar no Ciretran tem que ser o município que vai pagar? Ah, vocês recebem 50% do IPVA. Ué, mas isso já vinha recebendo. Não, nós vamos dar 51%, 52%. O governo federal lavando as mãos, fechando os olhos, dizendo que o Brasil vai bem, que vai se recuperar, e nós não temos condição nem de pagar os nossos funcionários públicos, cumprir com aquilo que sempre foi primordial numa administração pública: respeito aos nossos fornecedores, aos nossos prestadores de serviço. Eu sinto vergonha de ser prefeito hoje, não por incompetência minha, mas incompetência de quem dirigiu esse Brasil há tantos anos e nos levou a esse caos que nós estamos. Agora, não adianta ficar falando de governo federal, não adianta ficar falando de governo estadual. A questão que nós temos que abordar aqui é a nossa união como prefeito, como prefeitos. Eu sozinho não tenho força. Eu sozinho não tenho força. Mas junto com 32 prefeitos eu passo a ter força. As medidas tomadas pela prefeitura de Tupi isoladamente são criticadas pela população. As medidas tomadas por 32 prefeitos não vai ser criticado por população nenhuma.
não vai afetar você, prefeito, a sua Câmara de Vereadores, porque são medidas que estão sendo tomadas em conjunto, mostrando uma realidade regional e, quem sabe, até uma realidade nacional. Nós precisamos ter responsabilidade nesse momento para não deixar prevalecer a questão política. Nós não podemos quebrar os nossos municípios. Se nós estamos dirigindo os nossos municípios é porque a população confiou em nós. Acreditou que nós seríamos bons gestores. A Câmara que nos apoia porque acredita que nós vamos tomar medidas de coragem de enfrentamento à crise. E não ficar passando a mão na cabeça de funcionário público e da própria população e levando os municípios à quebra. Então, Hélio, eu nem sei o tempo que ficou estabelecido para eu falar, mas o que eu acho que é muito importante é a união dos prefeitos. Há muitos anos se fala isso na MINAP. Eu achei uma grande ideia a divisão por bloco. Nós nos reunimos há umas 3 semanas atrás, Hélio, na prefeitura de Dracena. Dos 12 prefeitos onde houve a divisão da MINAP, nós estávamos em 10. Se nós formos pegar na proporção, isso é uma grande vitória. Eu não sei se aconteceu reuniões para cima. Mas, se as decisões começam a ser tomadas em blocos e elas chegam a um único caminho, eu acho que nós temos uma saída para os nossos municípios. Cobrar desses homens que são merecedores da nossa confiança e que muito nos bem representam, os nossos deputados estaduais e federais, medidas que olhem para os municípios. Nós temos que mudar essa situação. Sem coragem, sem arrojo e sem determinação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acredito que todos hoje que ocupam a cadeira de prefeito sabem da responsabilidade que tem. Eu acho muito difícil um prefeito hoje sair da prefeitura sem um processo. Eu, antes de ser prefeito, eu falava, nossa, esse cara é prefeito, já teve 4, 5 processos. Eu já estou com 4. Eu achava isso um absurdo. O Ministério Público, em cima de nós, tem que dar medicamento, tem que fazer cirurgia, essas questões da judicialização da saúde que estão quebrando o município. Agora, nós não podemos esquecer que eles estão agindo dentro da lei. O SUS não é problema nosso. O SUS é problema do governo federal. Agora, os juízes entram contra os municípios porque é mais fácil, é mais cômodo. Agora, se a MINAP, com 32 prefeitos, disserem, olha, os municípios não têm mais recurso, aciona o Estado, aciona a União. Nós temos que ter força, gente. Não é possível. Hoje não existe respeito pela classe política. Não existe respeito pela classe política. Nós estamos desmoralizados perante a nossa população. Eu falei que eu posso sair da prefeitura de Tupi como um péssimo político. Posso sair. Mas como mau gestor eu não saio. Eu quero tomar todas as medidas necessárias para não quebrar a cidade que eu amo, que eu respeito, que eu me propus a governar ela. Agora, eu acho que isso devia ser uma postura de todos nós. O Barros Munhoz, na primeira reunião que teve em São Paulo, com o nosso governador Geraldo Alckmin, em 2013, ele começou a fala dele, ele era presidente da Assembleia na época, e ele disse o seguinte, aqui tem um bando de loucos. Eu, na hora, achei que ele estava falando de corintiano. Não. Tem um bando de louco que ama a sua cidade, que quer ver o bem da sua cidade, e que é menosprezado por essa mesma população que o elegeu. Mas ninguém consegue enxergar que a crise não é do município de Tupi Paulista, não é do município de Dracena, de Adamantina, a crise é nacional. E se nós nos unirmos no sentido de que nós possamos realmente tomar medidas em conjunto, para nos fortalecer politicamente, sim, e para fazer com que os nossos municípios entrem no eixo, eu acho que a coisa melhora. Agora, nós precisamos de muita união. Eu quero muito parabenizar a MINAP dessas últimas gestões que vêm do Ivo e do Hélio. A gente viu uma MINAP fraca, sem crédito, pouco frequentada. Eu sinto que ela está tomando corpo e que nós estamos mais conscientes, principalmente do nosso dever. Principalmente do nosso dever. E esse fortalecimento, essa nossa união, é que pode fazer com que as coisas fiquem melhores.
tomara a Deus que isso seja aumentado pelos municípios do estado de São Paulo, seja multiplicado pelos municípios brasileiros, porque, na verdade, nós estamos com os nossos municípios derretendo. Eu, sinceramente, por muitos momentos, falei, eu não sei mais o que fazer. E eu acho que essa minha dúvida, essa minha questão, é de muitos prefeitos. E aí a gente vê a imprensa batendo, a população batendo, e a gente tentando tampar o sol com a peneira. Não vamos quebrar os nossos municípios, não. Eu participei de uma eleição, sei que fiz uma boa administração e perdi a reeleição. E naquele momento, eu até falo isso para os prefeitos que estão no primeiro mandato, naquele momento eu falei, poxa vida, eu fiz tudo certo, né? E a população não reconheceu. E saí candidato novamente após 4 anos. Tive a maior votação da história do município de Tupi Paulista. Às vezes as pessoas não reconhecem a sua ação naquele exato momento, mas se você fizer gestão, se você fizer o que é certo, você vai ter reconhecimento. E o nosso papel nesse momento, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado e pelo nosso município, é fazer o que é certo. Doa quem doer, mas fazer o que é certo. Então, a minha palavra é direcionada nesse momento, porque eu não preciso falar aqui para nenhum prefeito das dificuldades que estão passando, todo mundo sabe. O meu chamado nesse momento é pela nossa união, pela força que nós temos no conjunto. Câmara de Vereadores, prefeituras, Poder Executivo. Vamos discutir essa crise em conjunto, tomar ações em conjunto. Lógico que vai haver diferença de um município para o outro. Municípios estão em situação melhor do que Tupi Paulista, municípios estão com situação pior que Tupi Paulista, mas todos estão numa situação difícil. Vamos tomar medidas em conjuntos, vamos respeitar os poderes constituídos, Judiciário, Ministério Público, mas vamos ter uma ação de firmeza, de prefeitos que merecem o respeito de todos esses poderes e que hoje estão encostados no canto. Eu me lembro muito bem que há anos atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, havia um respeito muito grande pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, mas existia um respeito enorme pela figura do prefeito. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Tupi tem uma lei que diz que ninguém pode entrar no gabinete do prefeito de bermuda ou de short. E ninguém entrava. Nós temos que resgatar essa credibilidade, porque nós não somos moleques irresponsáveis. Nós somos pessoas honestas, trabalhadoras e que merecem crédito. E nós temos que reconquistar isso. E esse papel está nas nossas mãos. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldinho. Registramos e agradecemos as presenças de Vera Lúcia Cazu, dirigente regional de ensino de Adamantina, do Major PM Nelson Ezequiel, comandante interino do 25º Batalhão da Polícia Militar, e dando muito obrigado pela presença, dando continuidade para falar sobre o tema, representando o Legislativo Municipal da nossa região, convidamos o vereador Hélio José dos Santos, por favor. Bom dia a todos e a